Hoje vamos explorar um tema muito importante e fundamental na indústria de jogos eletrônicos, a trilha sonora. A trilha sonora é uma combinação cuidadosamente selecionada de músicas e efeitos sonoros que trabalham em conjunto com a narrativa e a ação de um jogo para criar uma experiência imersiva e envolvente para o jogador. É uma peça-chave na construção de uma experiência de jogo bem-sucedida e impactante. O processo de criação da trilha sonora começa com a compreensão da narrativa e das emoções que o jogo pretende transmitir para quem está jogando. A partir disso, a trilha sonora é composta de forma a reforçar essas emoções, destacar as ações do jogo e estabelecer o clima adequado. Os efeitos sonoros são adicionados para complementar a trilha sonora e aumentar a sensação de imersão do jogador. A música pode ser composta especificamente para o jogo ou selecionada de uma biblioteca pré-existente. Mas, independentemente da sua origem, o objetivo final da trilha sonora é sempre o mesmo: transportar o jogador para o mundo, aumentar a sua emoção e envolvimento com a jogabilidade. Estudantes, é importante lembrar que a trilha sonora é apenas uma das muitas camadas que compõem uma experiência que seja bem-sucedida. No entanto, é uma camada fundamental que pode fazer toda a diferença na forma como o jogador se conecta com o jogo e com a narrativa. Em resumo, a trilha sonora é uma peça vital na criação de uma experiência de jogo memorável e impactante. É uma combinação cuidadosamente equilibrada de música e efeitos sonoros que trabalham em conjunto com a narrativa e a ação do jogo para criar uma experiência imersiva e envolvente para o jogador. Hoje, vamos falar aqui da sua importância, dando exemplos práticos das trilhas sonoras que estão presentes em vários jogos. Mas não é só isso, também vamos te mostrar os programas que fazem com que isso seja possível e praticável. Trilha sonora e momentos. Mas antes de falar das trilhas sonoras, vamos falar da música. Hoje, não é raro ver pessoas com fones de ouvido caminhando pelas ruas em transportes públicos ou apenas curtindo o momento em casa. A música tem esse poder. Muitas vezes fazem o cotidiano se tornar mais suportável, agradável. A música está aqui para construir novas visões de mundo, colocar a gente no meio da calmaria, da tempestade ou da vitória. Dentro dos jogos, elas possuem essa finalidade, a finalidade da imersão. Vamos examinar alguns exemplos concretos de como as trilhas sonoras podem ser usadas para estabelecer o clima em jogos. Eu não sei se vocês lembram da franquia de filmes Missão Impossível, uma das séries de filmes de ação mais famosas e lucrativas de todos os tempos. Nesse filme rola uma trilha sonora, e essa trilha sonora bem conhecida, aliás. E os filmes de ação do James Bond, na franquia chamada de 007? Uma trilha sonora bem marcante também acompanha esse filme. Vocês lembram dela? Em jogos de ação, a trilha sonora pode ser usada para aumentar a tensão e o suspense. Por exemplo, em um jogo de tiro, música tensa pode ser usada durante cenas de confronto armado para aumentar a pressão e a tensão. A trilha sonora também pode ser usada para criar uma sensação de calma e tranquilidade. Em jogos de aventura, por exemplo, música suave e relaxante pode ser usada durante cenas mais tranquilas, para ajudar a estabelecer uma atmosfera pacífica e serena. A trilha sonora também pode ser usada para aumentar a emoção e a sensação de vitória. Por exemplo, em jogos de corrida, música épica pode ser usada durante cenas de vitória para aumentar a sensação de conquista e realização. A trilha sonora também pode ser usada para refletir momentos de derrota e tristeza. Por exemplo, em jogos de RPG, música triste e lamentosa é usada durante cenas de morte ou fracasso, ajudando a refletir o estado emocional do personagem e da narrativa. Trilhas sonoras famosas. E aí, vamos falar das trilhas sonoras famosas? Estou trazendo aqui alguns exemplos para vocês. Há muitas trilhas em jogos que fizeram impacto e foram lembradas pelos jogadores e fãs. Aqui estão algumas das trilhas sonoras mais famosas em todos os tempos dos jogos. Vamos listar alguns exemplos desses para vocês aqui. Super Mario Bros. Esse jogo é de 1985, composta por Koji Kondo. A trilha sonora de Super Mario Bros. É um dos exemplos mais clássicos de como a música pode complementar e melhorar a jogabilidade. The Legend of Zelda, 1986. A trilha sonora de The Legend of Zelda é uma das mais reconhecidas e adoradas na indústria dos jogos. Também composta por Koji Kondo, a trilha sonora ajuda a criar a atmosfera épica da série. Final Fantasy VII.
1997. A trilha sonora de Final Fantasy VII é amplamente considerada como uma das melhores da série Final Fantasy e é lembrada por sua combinação única de orquestração e efeitos eletrônicos. Halo 2001. A trilha sonora do Halo é conhecida por sua combinação de música orquestral e eletrônica e é amplamente considerada como uma das melhores trilhas sonoras de jogos em tiro em primeira pessoa. Shadow of the Colossus 2005. A trilha sonora de Shadow of the Colossus é uma obra-prima da música de jogos e é conhecida por sua atmosfera sombria e intensa que ajuda a reforçar a história do jogo. Portal 2007. A trilha sonora de Portal é conhecida por sua combinação única de música eletrônica e vocais e é lembrado por sua capacidade de aumentar a tensão e a imersão do jogo. Journey 2012. A trilha sonora de Journey é amplamente considerada como uma das melhores da história dos jogos e é conhecida por sua combinação única de músicas orquestral e efeitos sonoros. Essas são apenas algumas das trilhas sonoras mais famosas em jogos, e há muitas outras trilhas sonoras incríveis que também fizeram impacto nessa indústria. Instrumentos alinhados ao gênero do jogo. Quando se trata de jogos medievais, existem vários instrumentos musicais que podem ser utilizados para criar a atmosfera adequada. Por exemplo, o violino é um instrumento de corda muito comum em trilhas sonoras medievais. Ele pode ser usado para criar melodias animadas ou tristes, dependendo do tom da história do jogo. Outro instrumento de corda que pode ser usado é o cello, que é usado para dar profundidade e peso à trilha sonora. Já a flauta de madeira ou de bambu pode ser usada para adicionar um toque medieval à trilha sonora. A lute, ou alaúde, que é um instrumento de corda popular na Idade Média, pode ser usada para adicionar uma atmosfera acústica à trilha sonora. A trombeta é um instrumento de metal comum em trilhas sonoras medievais. Pode ser usada para adicionar um toque épico à trilha sonora. Já a percussão, como tambores, pandeiros e sinos, pode ser usada para dar ritmo e energia a essa trilha. A harpa, um instrumento de corda usado com frequência em trilhas sonoras medievais. Ela é usada para criar algumas melodias suaves e tranquilas. E esses são alguns dos instrumentos musicais que podem ser usados em uma trilha sonora para jogos medievais. Uma trilha sonora para jogos futuristas pode incluir vários tipos de instrumentos musicais, incluindo sintetizadores, samplers, baterias eletrônicas, guitarras eletrônicas e instrumentos virtuais. Cada um desses instrumentos pode ser utilizado para criar diferentes tipos de sons futuristas, que são adequados para o ambiente futurista do jogo. Sintetizadores, por exemplo, são capazes de produzir uma ampla gama de sons futuristas, incluindo pads futuristas, blips e blops e efeitos sonoros cibernéticos. Esses sons são perfeitos para criar uma atmosfera futurística e cibernética no jogo. Samplers, por outro lado, permitem capturar e reproduzir atmosferas de áudio, como vozes, instrumentos acústicos e efeitos sonoros. Eles podem ser usados para adicionar um detalhe e elementos realistas à trilha sonora, como vozes humanas ou instrumentos acústicos. Baterias eletrônicas são instrumentos de percussão, que podem produzir uma ampla gama de sons futuristas de percussão, como beats futuristas e efeitos sonoros cibernéticos. Eles são perfeitos para adicionar ritmo e tensão à trilha sonora. Guitarras eletrônicas são instrumentos que podem produzir uma ampla gama de sons futuristas, como riffs futuristas e efeitos sonoros cibernéticos. Eles podem ser usados para adicionar música à melodia e à trilha sonora. Instrumentos virtuais são programas de computador que emulam o som de instrumentos musicais futuristas, como pianos, teclados, cordas e metais. Eles oferecem uma ampla gama de opções para o compositor e são perfeitos para criar música que se encaixa no ambiente futurista do jogo. Construindo a minha trilha sonora. A construção de uma trilha sonora é uma tarefa vital para o processo de um jogo, pois ela contribui para a imersão e a ambientação do jogador. Vamos ver algumas dicas para ajudá-lo a criar uma trilha sonora eficaz? Primeiro, compreenda a história e a atmosfera do jogo. Antes de começar a trabalhar na trilha sonora, é fundamental que você compreenda a história e a atmosfera do jogo. Isso ajudará a determinar o tom e o estilo musical adequado para esse jogo. E também ajudará a criar uma trilha sonora coerente e coesa. E o que você pode fazer? Cria um moodboard musical. Reúna as inspirações musicais que sejam apropriadas ao estilo e à atmosfera do seu jogo. Isso pode incluir música existente, fragmentos de músicas que você mesmo criou ou até mesmo música de outros jogos. Essas inspirações serão úteis para ajudá-lo a criar a direção geral de trilha sonora. Determine os momentos chaves do jogo.
Identifique essas cenas e os momentos chaves que requerem uma música específica. Isso pode incluir cenas de ação, tensão, triunfo e etc. É importante ter em mente que a música pode ajudar a destacar esses momentos e enfatizar a emoção do jogador. Crie um esboço da trilha sonora. Com base nas informações coletadas, comece a criar um esboço da trilha. Divida essa trilha sonora em seções e determine qual tipo de música será usado em cada uma delas. Isso ajudará a estabelecer uma estrutura para a trilha sonora e a garantir que a música esteja alinhada à história e à atmosfera do jogo. Componha uma música. Use o esboço da trilha sonora como um guia para compor a música. Considere usar diferentes instrumentos e estilos musicais para criar variedade e enriquecer a trilha sonora. Lembre-se de que a música é uma parte fundamental do jogo e deve ser tratada com cuidado para garantir uma trilha memorável e que ajude a contar essa história. Programas gratuitos para começar. Vamos discutir alguns programas gratuitos que você pode usar para construir trilhas sonoras para os jogos? Primeiramente, temos o LMMS. Esse é um programa de produção musical de código aberto e gratuito que oferece uma ampla gama de ferramentas para compor, gravar, mixar e editar música. É uma opção acessível e altamente funcional para aqueles que procuram começar a criar trilhas sonoras para os jogos. Em seguida, temos o Audacity. Esse é um editor de áudio de código aberto e gratuito que oferece recursos básicos de produção musical, incluindo gravação, mixagem e edição. É uma ótima opção para aqueles que procuram uma solução simples e fácil de usar para começar a criar suas trilhas sonoras. Outra opção é o Caustic 3. Esse é um aplicativo móvel gratuito que oferece uma ampla gama de ferramentas para produção musical, incluindo sintetizadores virtuais, samplers e ferramentas de edição de som. É uma ótima opção para aqueles que procuram flexibilidade e acessibilidade em sua produção musical. Por fim, temos o Sandbox. Esse é um programa de produção musical gratuito que oferece uma ampla gama de ferramentas, incluindo sintetizadores virtuais, samplers e ferramentas de edição de som. É uma opção versátil e eficaz para aqueles que procuram uma solução de produção musical sem custos. Em resumo, existem muitas opções gratuitas para você começar a construir sua trilha sonora para jogos. E é importante lembrar que, mesmo sendo gratuitos, esses programas ainda podem exigir conhecimento prévio em produção musical e experimentação para serem usados de maneira eficaz. Então, explore e experimente cada um desses programas para encontrar a solução ideal para as suas necessidades. História. Em 1978, o jogo Space Invaders foi lançado pela Taito e tornou-se um grande sucesso na indústria dos jogos eletrônicos. Um dos elementos que contribuíram para o sucesso desse jogo foi a sua trilha sonora, que se tornou a primeira trilha sonora de um jogo eletrônico. Embora a música de Space Invaders fosse simples e repetitiva, ela cumpria esse papel de criar a atmosfera do jogo e aumentar a imersão do jogador. A música era composta por apenas alguns sons eletrônicos, mas ainda assim conseguiu criar uma sensação de tensão e urgência à medida que os invasores alienígenas avançavam pela tela. A repetição constante da música também ajudava a criar um ritmo para o jogo, adicionando uma camada extra de desafio. Desde então, a música tem se tornado cada vez mais importante nos jogos eletrônicos, como desenvolvedores e compositores trabalhando juntos para criar trilhas sonoras que não apenas criem atmosferas, mas que também contem histórias, criem emoções e deem vida aos mundos virtuais. Além disso, a tecnologia evoluiu significativamente desde os dias de Space Invaders, permitindo que as trilhas sonoras dos jogos eletrônicos sejam muito mais complexas e dinâmicas. Os compositores agora têm acesso a instrumentos virtuais de alta qualidade e tecnologias como a síntese granular e a modelagem física para criar sons únicos e imersivos. E o tempo passou. Os jogos eletrônicos hoje também têm se beneficiado da popularidade das músicas e dos músicos fora da indústria dos jogos. Muitos jogos agora apresentam trilhas sonoras compostas por músicos conhecidos, como Daft Punk, em Tron Evolution, e Hans Zimmer, que teve participação em filmes como Gladiador e Duna, em Crysis 2. A trilha sonora de Space Invaders foi um marco importante na história dos jogos eletrônicos e abriu as portas para um novo mundo de possibilidades musicais nos jogos. Desde então, a música tem desempenhado um papel cada vez mais importante na criação de jogos imersivos e envolventes, ajudando a contar histórias, criar emoções e dar vida aos mundos virtuais. Ao longo dos anos, muitos compositores famosos têm contribuído para as trilhas sonoras de jogos eletrônicos, elevando a qualidade musical e emocional dos jogos. Que tal falarmos de alguns deles?
Nobuo Uematsu, conhecido por suas trilhas sonoras icônicas da série Final Fantasy, Nobuo Uematsu é um dos compositores de jogos mais famosos do mundo. Ele criou algumas das músicas mais memoráveis e emocionantes das histórias dos jogos, incluindo a clássica One Winged Angel de Final Fantasy VII. Koji Kondo é o compositor por trás das trilhas sonoras de jogos clássicos da Nintendo, como Super Mario Bros. E The Legend of Zelda. Sua música é muitas vezes reconhecida instantaneamente pelos jogadores e se tornou parte integrante da identidade da Nintendo. Austin Wintory é um compositor americano conhecido por sua trilha sonora do jogo Journey, que foi indicada ao Grammy em 2012. Ele também compôs trilhas sonoras para jogos como Assassin's Creed Syndicate e Banner Saga. Jesper Quid. Jesper Quid é um compositor dinamarquês que criou as trilhas sonoras para jogos como Assassin's Creed e Hitman. Sua música é frequentemente descrita como evocativa e atmosférica, ajudando a criar a sensação de imersão nos jogos. Jeremy Soule. O Jeremy Soule é um compositor americano conhecido por suas trilhas sonoras épicas para jogos como The Elder Scrolls e Guild Wars. Sua música é muitas vezes grandiosa e cinematográfica, adicionando uma camada extra de imersão aos jogos. Esses são apenas alguns exemplos de compositores famosos que contribuíram para as trilhas sonoras de jogos eletrônicos. A música continua a ser uma parte importante e emocionalmente envolvente dos jogos, e muitos compositores talentosos estão trabalhando para levar a experiência musical dos jogos para novos patamares. Falar de trilha sonora é falar de imersão, como colocar o jogador dentro das histórias. Isso ajuda na gameplay, já que o participante se sente totalmente dentro daquele cenário criado. Nessa demonstração, mostramos como um instrumento e a escolha da trilha faz toda a diferença. Nessa aula, demonstramos como a criação independente é super possível para vocês. Como elas estão presentes em filmes, séries, no cotidiano e até mesmo em jogos de videogame. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até mais!